Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula sobre o tema frações e números decimais. Eu vou resolver uma questão, já cobrada no Enem, em que nós temos que saber o raciocínio de comparação de frações. Eu já passei a parte teórica em relação a esse assunto em uma das aulas anteriores. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa assistir essa parte teórica antes, tá bom? Para que você possa fazer justamente o estudo da parte teórica que vai ser necessário aqui para você entender essa resolução, tá bom? E se você não vai fazer Enem e caiu aqui de paraquedas, aproveite, porque é um tema relativo à matemática básica. E matemática básica é fundamental em qualquer área de concurso, tá bom, pessoal? Então tá aí na tela a nossa questão, vamos entendê-la. Nas construções prediais, são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação da rede de água. Beleza. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes medido em polegada. Alguns desses tubos, com medidas em polegada, são os tubos de 1/2, 3/8 e 5/4, ou seja, metade, 3/8 e 5/4. Colocando os valores dessas medidas em ordem crescente, encontramos aqui eu tenho as opções. Aí vamos lá, pessoal. Além da parte teórica aprendida, na aula anterior, em uma das aulas anteriores, vou deixar o link aqui, reitero, é bom saber um detalhe bem legal que a gente às vezes não percebe. Olha só, existem dois tipos de frações, tá? Aqui uma parte teórica também, tá? Nós temos as frações próprias e as frações impróprias, tá? As frações próprias são aquelas em que o numerador é menor que o denominador. Então, vou colocar aqui, ó. O numerador ele é menor que o denominador. Sempre que o numerador é menor que o denominador, o resultado da divisão desse numerador pelo denominador, esse resultado, ele sempre será menor que 1. Então, as frações próprias são aquelas, em que o numerador ele é menor que o denominador. Se eu fizer a divisão do numerador pelo denominador, eu sempre terei um resultado menor que 1. Olha que legal. Vou dar dois exemplos aqui, tá bom? Exemplo A. Vamos pensar na fração 2/5. É uma fração própria, porque o numerador é menor que o denominador. Se eu for aqui no meu rascunho e dividir 2 por 5, olha o que vai acontecer, pessoal. Vamos lembrar a matemática básica? O 2 é menor que o 5, eu coloco 0 e 0, 20 por 5 dá 4, 4 vezes 5, 20, sobra 0. Observe que ao dividir o numerador pelo denominador, eu encontrei um resultado menor que 1, que é o quê? 0,4. Mais um exemplo para que você possa entender. Ó. Letra B. Vamos pensar agora em 5/6, tá bom? Eu quero saber o resultado dessa divisão do numerador pelo denominador. É uma fração própria, eu já sei que é menor que 1. Ó. Eu coloco 5 e divido por 6. 5 é menor que 6, 0, 0, 50 por 6 dá 8. 8 vezes 6, 48. Sobra 2, abaixo 0. 20 por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. Sobra 2, abaixo 0. Vai dar 3. 3 vezes 6, 18. Sobra 2, abaixo 0. Ou seja, eu tenho a dízima periódica, porque isso aqui vai se repetir infinitamente. Então, eu tenho aqui uma dízima periódica composta, tá bom, pessoal? E claro, 0,8, 333 infinitamente é um resultado menor que 1. Tá bom. Agora vamos estudar as frações impróprias. Coisa rápida, para que a resolução fique bem legal para você. Deixa eu colocar o resultado aqui, 5 dividido por 6 dá uma dízima, 0,8333 infinitamente. Agora vamos falar rapidamente sobre as frações impróprias. Júlio, o que são frações impróprias? Vou te explicar agora. As frações impróprias, olha como é bom saber a parte teórica, são aquelas em que o numerador ele é maior que o denominador. O numerador ele é maior que o denominador. Se o numerador é maior que o denominador, ao dividir o numerador pelo denominador, nós sempre teremos um resultado superior a 1, ou seja, maior que o inteiro. Então, guarda isso. As frações impróprias são aquelas em que o numerador é maior que o denominador. E, claro, se eu dividir o numerador pelo denominador, vou ter um resultado superior a 1. Aqui eu só vou colocar um exemplo, tá, pessoal? Vai ser o exemplo C. Vamos lá, o exemplo C.
Se eu quiser dividir, por exemplo, 7 por 5, quer dizer, eu tenho 7 quintos e eu quero saber o resultado dessa divisão. Aí vou lá no meu rascunho, divido 7 por 5. 7 por 5 dá 1, 1 vezes 5, 5 sobra 2, abaixo do zero coloca a vírgula, 20 por 5 dá 4, 4 vezes 5, 20, o resto é zero. Então, observe que o resultado é 1,4, que é um resultado, né, superior a 1. Júlio, mas o que isso tem a ver com a questão? É porque é o seguinte, nessa questão, eu tenho duas frações próprias, 1 sobre 2 e 3 sobre 8, e eu tenho uma fração imprópria, que é 5 quartos. Se eu vou colocar na ordem crescente, e eu sei que as frações próprias são menores que 1, e as frações impróprias são maiores que 1, eu já sei que a imprópria vai ser a última, porque está na ordem crescente. Então, qual é a minha conclusão, pessoal? Eu já sei que 5 quartos, por se tratar de uma fração imprópria, aqui eu já sei que o resultado ele é maior que 1. E aqui ó, eu tenho duas frações próprias que são menores que 1. Então, já sei que a última, ou seja, a maior de todas, é 5 quartos. Olha como isso te ajuda. Porque se eu estou colocando em ordem crescente, eu já sei que a última tem que ser 5 quartos, porque ela é a maior de todas. Então, as letras B, D e E já estão incorretas. Tá vendo, pessoal? Que legal saber um pouquinho de teoria. Agora é o seguinte, eu quero saber qual a maior, 1 sobre 2 ou 3 oitavos. Aí que entra o link que eu vou colocar aqui na descrição. Tá bom? Porque na aula teórica, né, sobre a comparação de frações, eu ensinei a forma cruzada de multiplicação para que você compare frações. Dá uma conferida, é muito importante você entender, tá bom? Aí qual a ideia aqui, pessoal? Eu faço isso, ó. Eu pego 8 vezes 1, que dá 8, e 2 vezes 3, que dá 6. Então, repare que 1 sobre 2 é maior que 3 oitavos. Por quê? Porque 8 ele é maior que 6. Se 8 é maior que 6, pessoal, 1 sobre 2 é maior que 3 oitavos. Então, a ordem crescente correta é a que está na letra C. Tá bom? Primeiro 3 oitavos, que é a menor. Depois metade, né, que é a fração intermediária. E, por fim, 5 quartos, que é a maior fração. Portanto, o gabarito é a letra C. E, claro, a letra A está incorreta, porque meio é maior que 3 oitavos. Então, não pode ser essa ordem crescente. O gabarito correto é a letra C. Beleza, pessoal? Show de bola? Então é isso, encerra a nossa aula por aqui. Espero que vocês estejam curtindo. Não esqueçam o like. Se não se inscrever no canal, faz isso agora, para que vocês não possam perder os próximos vídeos, beleza? Então encerrar a nossa aula por aqui, pessoal. Um abraço, até mais. Tchau!